Bom dia, membros da nossa Paróquia Evangélica de Feliz. Bom dia também para você que nos acompanha pelas redes sociais, de perto ou de longe. Estamos iniciando mais um culto nesse 15º domingo após Pentecostes. Culto virtual, você na sua casa, eu na minha casa, mas todos nós com Deus. E a saudação, o bom dia de Deus, para este domingo de manhã, a cada um de nós, vem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. É o lema das senhas diárias para a semana que estamos iniciando. E diz assim: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Esse é o bom dia de Deus e é por isso que também nós temos fé e confiamos no que lemos na Escritura Sagrada. Hoje o tema do nosso culto será o perdão, a graça de Deus que nos traz misericórdia e como nós espalhamos esse perdão, essa graça no nosso dia a dia. Tem muito a ver com confessionalidade luterana, com a teologia da graça, que diz que Deus nos dá primeiro perdão, misericórdia, bênçãos. E Ele espera que a gente retribua isso no mundo, espalhe isso ao nosso redor. Então seja bem-vindo, venha conosco. Jesus Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Assim celebramos o nosso culto neste domingo de manhã, em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus está aqui, Jesus Cristo quer falar ao nosso coração. Por isso cantamos o hino Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, em ti, em nós. Deus está aqui e Ele está trabalhando à nossa volta, agindo em nossa vida. Ele nos dá perdão, misericórdia e muitas bênçãos. E o que Ele espera de nós é que a gente distribua isso em nossas ações, em nossas palavras. Quantas vezes Deus nos perdoa, mas a gente não consegue perdoar o nosso irmão? E tem um ditado que diz que a raiva e o rancor são como brasas que a gente segura na mão, esperando para jogá-las nos nossos desafetos quando eles passarem por nós. Mas quem está queimando de fato somos nós mesmos.
Por isso Jesus Cristo nos deu perdão. Por isso Deus nos dá as suas bênçãos. Para que a gente não viva uma vida pequena nesse mundo, mas que a gente distribua o Evangelho onde quer que a gente passe. E o Evangelho é graça. Vamos orar, pedir perdão a Deus, porque nem sempre a gente consegue fazer isso. Oremos. Senhor nosso Deus, chegamos aos teus ouvidos para pedir o teu perdão e a tua misericórdia, pois realmente não conseguimos replicar no mundo todas as bênçãos, todas as graças que tu nos dás. Nem ao menos conseguimos agir com nossos semelhantes, a exemplo de Cristo, como ele agiu conosco quando nos deu perdão, misericórdia, salvação. Perdoa-nos, Senhor, pois somos pequenos. Perdoa-nos quando não conseguimos dar ao mundo o que tu dás à nossa vida em abundância. Coloca-nos sempre de novo nos teus caminhos. Muda nossas atitudes, nossos pensamentos, para que condizam cada vez mais com o teu exemplo, com a pregação que Jesus Cristo trouxe ao mundo no Evangelho. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós não conseguimos transmitir a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão ao mundo. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, quando juntos dizemos Amém. A palavra de Deus é clara e no Salmo 40, no versículo 5, está escrito: Ó Senhor, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tantas bênçãos, tantas graças. O que Deus espera de nós é que a gente passe essas bênçãos adiante, que a gente multiplique elas no nosso falar, no nosso agir. Assim eu anuncio a todo aquele que é sincero o perdão dos pecados, e que esse perdão possa também ser dado ao próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos preparar para a leitura do Evangelho cantando o hino Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, vem me falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. O Evangelho de hoje encontramos no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. É a parábola do empregado mau, onde Jesus ensina aos discípulos como dar e receber perdão. Vamos pedir que essa palavra encontre morada em nosso coração? Oramos. Senhor nosso Deus, fala conosco nesse momento da leitura bíblica e da pregação da palavra.
fala o que nós precisamos escutar nesse domingo de manhã. E que assim como tu guiaste o teu povo durante milênios, também possas nos guiar nesse momento de hoje. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. O texto do Evangelho, então, Mateus 18, versículos 21 a 35. E lá está escrito o seguinte: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e lhe pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou o companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Palavras de Jesus Cristo, palavras que são claras. Nós já entendemos, não precisa uma grande explicação. Por isso, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, aguarda no coração e a pratica no dia a dia. E aí que está nossa reflexão de a seguir. Como nós temos praticado o perdão e a graça que recebemos de Deus? Aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. O texto de hoje se inicia com uma conversa, uma pergunta dos discípulos sobre perdão. Esse é o texto para o nosso 15º domingo após Pentecostes. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o seu irmão. E Jesus Cristo já de cara não faz uma conta. Não existe conta. Não existe quantas vezes. Existe sim uma atitude de quem segue a Deus, de quem segue a Cristo. E essa atitude deve ser perdoar. E então Jesus conta o porquê de assumir essa atitude. E na parábola do empregado mau ele explica: Deus nos perdoou antes e muito mais.
Aquele empregado que devia milhões de moedas de prata ao patrão, ele recebe misericórdia. Ele é perdoado. O patrão tem pena dele, da família dele. Mas quando ele sai da reunião com o patrão, onde ele tinha pedido clemência, ele encontra um companheiro que devia para ele apenas 100 moedas de prata, que não eram nem comparáveis aos milhões de moedas que ele devia para o patrão e foi perdoado de moedas. Quando ele encontra o seu companheiro, ele cobra. Ele faz valer o seu direito. Ele não tem clemência. Muito provavelmente ele fez as contas. Se eu devo milhões de moedas de prata ao meu patrão, eu devo cobrar dos que me devem, para que eu também possa pagar. Ou mais, ele deve ter pensado, não, isso não é comparável ao que eu devo. Eu preciso muito mais. E nas contas dele, isso dava direito dele cobrar o irmão que devia menos. O patrão fica muito bravo com essa logística das contas, manda prender o empregado. Hoje a humanidade caminha muito assim. A gente faz as contas. Não, fulano me falou isso, eu posso escutar isso, conto isso. Não, ele merece uma resposta. Nunca pode ser assim. Porque então a gente está fazendo o papel de Deus, que é o de julgar, de calcular e de ver se merece ou não merece. Esse é o papel de Deus. Isso Deus faz conosco. Deus faz as contas. E o mais impressionante é que essas contas não fecham. Porque quando Deus calcula nossas atitudes, nós estamos no vermelho. Mas Ele nos dá perdão, misericórdia e graça por amor. Aí está uma das bases da nossa confessionalidade luterana, a teologia da graça. Quando Deus faz as contas é diferente do que quando a gente faz as contas. E então, o que Deus espera de nós? Que a gente faça as contas segundo o nosso princípio, que a gente pague o mal com o mal, que a gente segure a brasa para jogar em quem a gente tem um desafeto, ou que a gente replique o seu ensinamento. Quer dizer, se a gente vê Deus nos perdoando, e se isso é tão gracioso porque a gente não merece, a gente deveria fazer o mesmo com o próximo. A conta de Deus não bate, mas Deus pode nos dar o que nós não merecemos. E esse é o primeiro passo. Depois, a gente deve dar ao próximo o que talvez ele também não mereça, mas que a gente tem sobrando porque ganhou de Deus. Então, nesse mundo, não faça tanto as contas. E isso não é só sobre perdão, sobre desentendimento com o semelhante, mas é também sobre a vida, sobre a natureza, sobre a cidade, sobre o que nós estamos vivendo esse ano. Não faça apenas as contas de eu posso ou não posso fazer isso, eu quero ou não quero cuidar e ser cuidado, mas tenha uma atitude cristã. E se você tiver essa atitude, por cima das tuas contas, vai sobrar graça e misericórdia. Isso que Deus espera de nós. Isso que Deus espera que a gente faça no mundo. Que a gente haja com uma atitude cristã. Isso passa por perdão, isso passa por respeito com o meio ambiente, isso passa com cuidado para com o próximo, isso passa por dar valor à vida. Que a gente também tenha essa atitude no nosso dia a dia. Amém. Vamos responder às palavras da pregação com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos,
ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós temos agora os nossos avisos comunitários para as nossas comunidades. Nesse mês de setembro nós tivemos uma nova carta, novo encaminhamento do Sínodo Nordeste Gaúcho. O encaminhamento dizia o seguinte, que ainda era desrecomendado que a gente tivesse atividades presenciais por parte da Comissão do Covid do Sínodo Nordeste Gaúcho, mas que o Sínodo entendia que cada paróquia tem a sua situação e talvez algumas comunidades já estariam com bastante impaciência para retomar as atividades. Então, também se deu essa possibilidade, mediante a assinatura de um termo, um compromisso de cada comunidade, de cada presidente, com as normas do Covid, para que, havendo assim uma grande necessidade da paróquia, se voltasse às atividades. Nossos presidentes conversaram com suas diretorias, o presidente do Coqueiral conversou, Vale do Lobo e o da Feliz também. E eles decidiram que aqui na Feliz, o nosso município, ainda não é hora de nós retomarmos agora as atividades presenciais. Talvez nós vamos pensar isso para final de setembro e início de outubro. E então vocês das comunidades serão avisados. A princípio, e ainda nós não temos isso completamente definido, mas estamos pensando a comunidade da Feliz para uma primeira atividade no dia 4 de outubro. E a comunidade do Vale do Lobo, uma primeira atividade no dia 18 de outubro. Primeiro culto presencial, então. Coqueiral ainda não definiu, mas vocês ainda serão avisados se isso de fato vai acontecer, se nós de fato faremos nesses dias. Mas nós estamos nos organizando, então vocês já têm uma perspectiva também, para quem está também ansioso. Mas aqui na Feliz os casos têm aumentado e a gente tem que também ter cuidado com isso. Muito correta a atitude e decisão dos presbitérios das nossas comunidades. Por hora continuamos então com as celebrações virtuais e elas vão também continuar mesmo depois que nós tivermos os cultos presenciais, tá? Isso eu defini também com o pastor porque eu sei que muitos de vocês não vão ter a possibilidade de participar dos cultos presenciais, porque são do grupo de risco, porque são crianças. Então, vamos ter ainda nossas atividades virtuais mantidas também, mesmo depois da volta dos cultos presenciais. Antes da nossa oração de intercessão, nós vamos cantar um hino agora para as crianças. E elas gostam muito dos hinos, inclusive às vezes pedem, e o hino de agora então vai ser para as crianças. Então, você que tem uma criança em casa, chame ela agora. Chegou o momento de nós cantarmos o hino Deus fez os peixinhos. E quem sabe, quem está no culto infantil, sabe dos gestos, né? Deus fez os peixinhos, faz os gestos e canta com a gente. Deus fez os peixinhos, hino para as crianças. Deus fez os peixinhos para rio e mar. Deus fez os peixinhos polos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Um é pequenininho, outro é grandalhão. Um é magricela, o outro é gol no chão. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Gostam de minhocas, migalhas de pão. Fogem ligeirinho do seu tubarão. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Muito bonito o hino para as nossas crianças, espero que elas tenham aproveitado. Se elas querem ouvir de novo, a gente tem essa possibilidade agora com a tecnologia de voltar ao vídeo depois que a gente termina o culto. Vamos fazer a nossa oração final, oração de intercessão. Oremos.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo culto de hoje e pedimos, cuida da nossa vida, dá-nos a tua graça e misericórdia e que nós possamos, em atitude cristã, também propagar esse teu amor ao mundo. Não nos faça egoístas, rancorosos, não faça com que a gente queira ocupar o teu lugar fazendo as contas se vale ou se não vale a pena, mas que a gente apenas viva o teu amor. Também pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, dá que eles tenham sabedoria nesse tempo tão difícil. Olha pelos profissionais da saúde, esteja com as famílias que sofrem enlutadas ou têm seus entes queridos adoentados. Olha também por todo aquele que precisa do teu amor e do teu cuidado. Por fim, Senhor, te pedimos, olha por nossas famílias, olha por nossas igrejas, nos dá sempre o teu amor e a tua paz. Tudo mais que colocamos em tuas mãos, em nossas orações silenciosas dos nossos lares, das nossas casas, pedimos a ti, quando juntos oramos, como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus para este domingo. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o bondoso Deus nos acompanhe nesse domingo, que Ele esteja com cada um e cada uma. Fique na paz do Senhor. Amém. Gott, dein himmlischer Vater, segne und behüte dich. Er sei vor dir, dir den rechten Weg zu zeigen. Er sei hinter dir, dir den Rücken zu stärken in allen Herausforderungen deines Lebens. Er sei über dir, dich vor Gefahr und Leid zu bewahren. Gott sei in dir, wie eine lodernde Flamme, deren Licht dein Leben hell macht und an der du dich wärmen kannst. Von allen Seiten umgibt dich der Herr und hält seine Hand über dir. Gott schenkt dir seinen Frieden. Amen.